Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. A gente já falou desse tema na questão do aquecimento, só que os slides acabaram não sendo feitos naquela época, né? E eu acho que isso dificultou um pouco o entendimento de vocês. Então eu vou repetir algumas coisas que nós falamos no passado, pode ser que algumas coisas fiquem um pouco mais claras, e esse é o objetivo do nosso vídeo. Então eu vou aqui abrir o nosso PowerPoint e vamos discutir a questão do aquecimento. Bom, a questão do sistema de aquecimento e os principais componentes, né? Então a gente vai trazer como funciona a sua programação, os cuidados que a gente precisa ter com esses elementos, tá? Então basicamente é isso que a gente vai trabalhar no nosso vídeo de hoje, tá? Então o pirômetro, que é esse carinha que a gente está vendo aqui em várias formas, né? Ou você vai encontrar ele na maneira analógica ou digital, ou até mesmo dentro do CLP da máquina. Qual que é a função desse cara? Gerenciar o aquecimento, certo? E como é que ele gerencia o aquecimento? Ele precisa de informantes, né? Ele precisa ter informação correta, e essa informação correta vai partir a princípio do termoelemento. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o termoelemento, ele está muito bem fixado na máquina. E a gente sabe que, muitas vezes, essa região não está muito bem fixada no cilindro da máquina, e isso vai fazer todo um erro de leitura, e infelizmente o nosso pirômetro vai ficar com informação errada. E com informação errada, qualquer gerente trabalha mal. E ele é o gerente da nossa ação. Tá? Um outro elemento que, infelizmente, como já dito anteriormente, foi meio que abolido é o amperímetro. Esse cara mede o consumo de energia. E pelo consumo de energia, a gente consegue pegar qualquer problema que haja nas resistências. Por exemplo, alguma resistência interligada queimou uma resistência, efetivamente o nosso amperímetro vai registrar uma queda de amperagem e, lógico, você vai, né, monitorando o processo, saber que tem alguma coisa errada. Então isso evita, muitas vezes, você ter que abrir carcaça de máquina para saber se tem alguma resistência queimada só com a leitura do amperímetro. Outro cara bastante importante são as resistências, que precisam ser dimensionadas para o seu processo, precisam estar bem afixadas no cilindro de injeção, e aqui ela está representando aqui em vermelho. Outro ponto importante das resistências são resistências cerâmicas, e esse carinha aqui, que é o termoelemento não, desculpe, o nosso pirômetro, ele vai fazer um start de temperatura para retirar toda a umidade da resistência. Então, para evitar que haja uma queima prematura, ele vai pulsar lentamente na questão para retirar a umidade, para depois ele começar a aquecer efetivamente com mais rapidez. E ele também, o nosso pirômetro, ele é responsável por manter a rampa de temperatura estável, como está mostrando nessa figura, né? Então você está vendo aqui uma temperatura de 180 e o real dando muito próximo, né? E as tolerâncias de temperatura também tem que estar muito baixa. E infelizmente isso a gente não vê muito na prática, tá? O que faz o liga e desliga das resistências? Mecanicamente é a contatora ou eletronicamente, vamos dizer assim, esses relés de estado sólido, que são mais modernos, né? E a gente já comentou isso no vídeo passado, e traz também um conforto maior na questão do aquecimento, né? E esse aqui é aquele tipo que faz o barulho de liga e desliga, né? Aquele plec-plec que a gente também já comentou em vídeos passados, tá? Então aqui para fazer um encerramento, né, de cada funcionalidade, né? O pirômetro gerencia o aquecimento, o termoelemento efetua essa leitura de temperatura, mandando informação para o pirômetro, o amperímetro é o cara que vai monitorar se há alguma queima de resistência, né? A função das resistências é transformar energia elétrica em calor, e as contatoras que vão dar o liga e desliga para efetivamente ter uma rampa de aquecimento e também de temperatura constante, tá? Então, outra coisa importante que a gente comentou e não mostrou é medir a temperatura de massa para ver se ela está condizente com o que está sendo programado no painel da máquina ou nos pirômetros, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa leitura,
tá? Então, basicamente, esse é um ponto bastante importante. Outro ponto importante é a questão do bico, que às vezes o pessoal não sabe como funciona. Ele pode funcionar de maneira proporcional ou de maneira com uma leitura térmica do termoelemento. Em proporcional, você nunca vai saber a temperatura real do bico. Você vai saber que ele está ligado ou desligado proporcionalmente. Então, por exemplo, se você tem 50% de temperatura, de porcentagem no bico, ele vai ficar 50% do tempo ligado e 50% do tempo desligado. Qual que é a temperatura? Não sabemos, tá? Então, basicamente é isso, né? Eu queria ilustrar a questão com uns slides aí do que a gente fez no bate-papo passado na questão do aquecimento. Espero ter ajudado aí e até a próxima, pessoal.